Olá, sejam bem-vindos ao último episódio do Apocalipse Revelado. Ao longo de 26 episódios, estudamos, analisamos o livro do Apocalipse. Versículo a versículo, símbolo a símbolo, todas as profecias deste livro foram estudadas, foram desmistificadas e reveladas. Foi um prazer estar consigo ao longo de todo este tempo, todos esses episódios. E se chegou a este último episódio, é porque de facto gostou desta série, é porque de facto foi importante todos estes episódios para si. E então queria desde já, e para terminarmos em beleza, fazer muitos convites ao longo deste episódio. O primeiro convite que eu lanço para si é que possa subscrever ao nosso canal. Aliás, se já viu algum destes episódios e ainda não o fez, e ainda não faz parte desta comunidade do Fé Evidências, eu convido que possa fazer. Se pesquisar no YouTube por Fé Evidências, aparece logo o nosso canal e no botãozinho vermelho, subscrever, poderá fazer parte então deste canal que neste momento, à data de hoje, tem 69.300 subscritores e consigo podemos ser mais um. Lembre-se também de fazer gosto às nossas publicações, aos nossos vídeos, para que o algoritmo do YouTube possa sugerir estes vídeos a mais pessoas. Se quiser assistir a esta série, também o poderá fazer e acompanhar futuras novidades em apocalipserevelado.pt. Volto a repetir, www.apocalipserevelado.pt é um site dedicado apenas a esta série e lá poderá acompanhar toda a série e futuras atualizações que iremos fazer, iremos colocar neste site, onde terá também os nossos contactos e poderão acompanhar as novidades que vamos ter em relação a este seminário do Apocalipse Revelado. E por falar em novidades, queria-vos já partilhar uma novidade. É que todo este seminário, todo este estudo do Apocalipse Revelado vai virar livro. É verdade. Não se preocupem, não é essa capa que estamos a mostrar no ecrã, é apenas uma pequenina montagem, que no próximo ano prevemos lançar então todo este estudo em formato livro. E se gostaram deste estudo em formato vídeo, no próximo ano terá a oportunidade de ter-no também em livro, para poder partilhar, para poder estudar, para poder consultar sempre que necessário. Iremos também revelar novidades sobre esse lançamento no site apocalipserevelado.pt. E sendo o último episódio, também queria fazer alguns agradecimentos. Em especial, 4 pessoas, eu vou colocar no ecrã, ao Rui Pedro Almeida, que é o nosso gestor de redes sociais e que tem ajudado exatamente nestas plataformas e que tem sido ele que tem estado comigo ao longo de todos estes episódios, gravando, cuidando da câmara, das luzes, dos computadores e é também o rosto por trás desta série. Agradecendo também ao Paulo Zenha e ao seu filho, ao José Zenha, pela ajuda que eles nos têm dado, gerindo os conteúdos, fazendo então a montagem final e também publicando no site e no YouTube todos estes conteúdos. E agradecer ao Sérgio Vasco também pela ajuda que nos tem dado a nível de web design dos sites Fé Evidências e também do site Apocalipse Revelado. Só nos falta dar os nossos contactos, se têm alguma dúvida, alguma recomendação, alguma mensagem que nos querem fazer chegar, têm muitas maneiras de o fazer. Temos o nosso site principal do Ministério, www.fe.pt. O meu contacto direto, ruben@fe.pt. Podem enviar as vossas mensagens, os vossos comentários, estejam à vontade. Se quiserem contactar pelo WhatsApp, podem fazê-lo pelo número que se encontra no ecrã. E também vamos deixar estes mesmos contactos no site desta série, apocalipserevelado.pt. Muito bem, chegamos ao último episódio e chegou a altura de fazermos um pequeno resumo de todos os episódios anteriores. Não vamos ver neste momento cada aspecto, mas uma visão geral de tudo aquilo que estudamos ao longo dos 25 episódios anteriores. Se bem se lembram, começámos pela introdução. O primeiro episódio foi a introdução e este episódio vai ser a conclusão. A introdução, que são os primeiros 9 versículos de Apocalipse, e vimos que existia desde já uma ligação direta entre a introdução e a conclusão. As palavras são as mesmas. Se colocarmos lado a lado, podem ver que fala na introdução do testemunho de Jesus, na conclusão Jesus para vos testificar.
Fala na introdução de bem-aventurado aquele que lê e agora bem-aventurado aquele que guarda. Ou seja, bem-aventurado aquele que lê este livro e no fim bem-aventurado aquele que cumpre, que guarda o que está aqui escrito. Na introdução, Cristo diz, eis que venho, e aqui diz, eis que venho. Também diz e menciona, eu sou o Alfa e o Ômega, e eu sou o Alfa e o Ômega também na conclusão. Existe uma ligação direta entre os primeiros versículos do Apocalipse e os últimos que vamos estudar hoje. E na introdução nós vimos exatamente estas estruturas e vimos também qual o centro desta mensagem. Vimos que esta mensagem que vem de Deus o Pai, é sobre Jesus Cristo, foi inspirado pelo Espírito Santo, é entregue por um anjo, recebida por João e tem um destino. A mensagem do livro do Apocalipse tem um destino e esse destino sou eu. Cada um de nós somos então o destino desta mensagem. E ao longo dos vários episódios e das 8 profecias, das 8 visões que estão neste livro fantástico, nós fomos percebendo que mensagem era esta. Vimos logo na mensagem das 7 igrejas, que vai desde Apocalipse 1:10 até o capítulo 3, versículo 22, nós vimos a história ao longo dos séculos da Igreja de Deus. Vimos que essa história se divide em 7 partes. A primeira parte, que nos conta como era a Igreja primitiva. Depois, como houve a perseguição por parte do Império Romano a esta igreja e como a partir do 4º século esta igreja se transformou, mudou, quando se uniu à Igreja de Roma. E tornou-se não apenas a igreja cristã, mas tornou-se a igreja também de Roma. E esta união trouxe doutrinas diferentes, trouxe datas diferentes, trouxe festividades diferentes e também trouxe idolatria. E apesar desta corrupção, Deus ainda acompanhou esta igreja ao longo dos séculos. E se bem que no ano 34 da nossa era, Deus finalmente quebrou a aliança que tinha feito com o povo de Israel e o seu povo passou a ser o mundo cristão, é certo que na data de 1798, no início da fase da igreja de Filadélfia, nós vimos que novamente Deus quebrou esta aliança com o povo cristão e então a profecia se dirigiu para os Estados Unidos e para o mundo protestante dos Estados Unidos. Resumidamente, foi isto que vemos ao longo do tempo das 7 fases da Igreja, do povo de Deus, ao longo destes últimos 20 séculos. Mas depois também vimos que hoje a sua Igreja é a Laodiceia. Ou seja, a sua Igreja hoje, o seu povo hoje, não é um povo perfeito, não é um povo que realmente como era a igreja primitiva, mas é um povo que tem principalmente 3 problemas. Lembram-se que lemos em Apocalipse 3, 17 e 18? Os 3 problemas são falta de ouro, falta de vestes brancas, falta de colírio. Nós fizemos um estudo aprofundado do que é que isto quer dizer. E vimos que o ouro refinado era basicamente a ação de Deus na nossa vida. As vestes brancas é a justiça de Cristo que falta em nós. O colírio é a presença do Espírito Santo que falta em nós hoje. E é o desafio que Deus lança à sua igreja, ao seu povo hoje, é exatamente este. Depois fomos para a visão dos 7 selos. Versículo 4, 5, 6 e 7, e ainda é o primeiro, capítulos 7, 4 a 7, e ainda é o primeiro versículo do capítulo 8, é a visão dos 7 selos. Vimos que existe uma comparação direta entre os 7 selos e o sermão profético de Mateus 24. Vimos que um explica o outro e conseguimos ter o encadeamento da profecia dos 7 selos. Vimos o que é que quer dizer o cavaleiro com cavalo branco do primeiro selo, que realmente é a pregação a todo o mundo do Evangelho Eterno na altura dos apóstolos. Vimos o cavaleiro com cavalo branco, o segundo selo, que era guerras e rumores de guerras. Cavalo preto, fomes. Cavalo amarelo, pestes. As almas clamando debaixo do altar, que corresponde ao tempo de tribulação, que durante o período de domínio de Roma papal, ao longo dos 1260 anos, onde houve a perseguição do povo de Deus. Vimos que após isso iria haver sinais na natureza, terremotos, sinais no sol, sinais na lua e estrelas que respondem ao 6º selo. E vimos finalmente então que tudo isto termina com a segunda vinda de Cristo. O 7º selo é este silêncio no céu, é a vinda de Cristo a este mundo.
Depois também vimos uma parte muito importante no capítulo 7. Vimos que Deus tem um selo. E este estudo foi muito importante para nós conseguirmos compreender depois as profecias seguintes, e especialmente a profecia do grande conflito. Vimos que Deus tem um selo, e esse selo é o sábado, o selo do Deus vivo, onde identifica o legislador. É um sinal entre Deus e o seu povo, é um teste de obediência. E este selo de Deus foi aquele que nos permitiu depois mais tarde identificar o seu contrário, a marca da besta, como vimos mais à frente. De seguida fomos às 7 trombetas. 7 juízos que Deus trouxe ao longo da história. Falam-nos de guerras e as 4 primeiras trombetas correspondem então aos ataques e à conquista do Império Romano Ocidental. A primeira se refere a Alarico I, a segunda a Genserico, a terceira a Átila e a quarta Flávio Odoarco. Estes, aos poucos, foram derrubando o Império Romano Ocidental até à sua conquista total, a queda do Império de Roma Ocidental. Depois, a quinta e a sexta trombeta refere-se ao Império Otomano e às suas lutas pela conquista de Constantinopla, o Império Romano Oriental, que acabou por acontecer em 1444. Então a quinta trombeta refere-se à supremacia do Império Romano e às ações do Império Romano antes da queda do Império Bizantino, sem a supremacia ainda sobre os povos da Europa. E tinha um período profético de 140 anos que corresponde desde 1299 até 1449. A sexta trombeta corresponde então à queda do Império Bizantino e à força que teve o Império Otomano, que terminou apenas em 1840. Então, a sexta trombeta é, então, as ações do Império Otomano com supremacia sobre os povos da Europa. Corresponde ao tempo profético dos 391 anos e 2 semanas que terminou precisamente a 11 de agosto de 1840. Estudamos todos estes tempos, estudamos todos estes períodos e vimos realmente que a profecia batia certinho. Tudo ao dia bateu certo com aquilo que a profecia falava. Desde os ataques das tribos bárbaras que derrubaram o Império Romano Ocidental, quer os ataques do Império Otomano que derrubou o Império Romano Oriental e trouxe, digamos assim, juízo quer o Império Romano Oriental, quer o Império Romano Ocidental. Mas também vimos outras duas coisas importantes neste estudo. Vimos que havia, após 1840, algo que iria acontecer. Que já estava a acontecer, que era um grande aumento da espiritualidade, especialmente na América do Norte, do estudo da Palavra de Deus, do estudo das profecias, que chegaram a uma conclusão, que estava em breve algo para acontecer. E vimos o estudo sobre o livrinho aberto. E o que aconteceu a esse livrinho que João comeu e que foi amargo no ventre, que corresponde ao grande desapontamento de 1844. Quando pelas profecias de Daniel chegaram à conclusão que Cristo viria em outubro de 1844. E apesar destes homens, estudando a Bíblia, ter chegado a esta conclusão, acertaram perfeitamente na data, mas enganaram-se no acontecimento. Não era Cristo que voltaria em 1844, era assim o início do julgamento no céu, que se iniciou precisamente nessa data. Vimos também no capítulo 11 de Apocalipse o estudo sobre a besta que sai do abismo, que corresponde exatamente à França e o período da Revolução Francesa e o que este povo queria fazer e a rejeição que ele teve da parte de Deus. E depois concluímos o estudo das 7 trombetas com a 7ª trombeta, que responde exatamente ao início do julgamento. Por isso, o 7º juízo, a 7ª trombeta, corresponde ao juízo que hoje está a acontecer no céu, que se iniciou em 1844 e que está a percorrer todas as pessoas que já viveram desde Adão e Eva, e cada uma está neste momento a ter o seu julgamento. Chegamos depois à profecia do grande conflito, a 4ª profecia, a 4ª visão de João, que é, como vimos, juntamente com a queda da Babilónia, as duas profecias mais importantes do livro do Apocalipse.
vimos que ela apresenta duas entidades oponentes, Jesus e Satanás. Vimos que Jesus nesta terra está representado por uma mulher, ou seja, uma igreja, um povo que tem como missão levar o Evangelho. E que Satanás tem do seu lado o poder de Roma, com o intuito de destruir essa mesma mulher. Vimos então as 7 cenas do grande conflito. Desde o capítulo 12 e capítulo 13 apresentam estas 7 cenas em sequência. A primeira é isto que acabamos de ler, a apresentação de Cristo e a sua igreja contra Satanás e o seu poder na terra, Roma. A segunda cena, a guerra no céu e as expulsões de Satanás. A terceira, a guerra na terra, por 1260 anos de supremacia papal. O quarto, vemos a apresentação da besta do mar, ou seja, o poder de Roma papal. O quinto é a apresentação da besta da terra, ou seja, os Estados Unidos da América. E o sexto, a formação da imagem da besta. O que é que isto quer dizer? Que os Estados Unidos se tornarem um reino autoritário e perseguidor. Isto para nós ainda está no futuro, impondo leis relacionadas com o domingo. E por último, a sétima célula do grande conflito é o fim do grande conflito, a segunda vinda de Cristo, que depois estudamos mais tarde. Também vimos que as características principais da igreja verdadeira neste tempo do fim era que guardam os mandamentos de Deus, ou seja, cumprem com o que está escrito na palavra de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Isto permitiu-nos identificar pelo nome quem é essa igreja hoje, quem é hoje o povo de Deus na terra. E também vamos estudar, por outro lado, em Apocalipse 13, as características da igreja que está a ser usada como contraposição. Vimos que esta igreja profere blasfémias, ou seja, assume características divinas, como perdoar pecados, que veio após o Império Romano na sequência profética, que recebeu poder, trono e autoridade do dragão, que recebeu um golpe mortal em 1798, mas que recuperou, que quem o seguir na realidade está a seguir o dragão e que dominou durante 1260 anos e durante esse tempo fez guerra aos santos e os venceu. E depois deixa aqui a profecia. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. De alguma forma, e depois nós vimos como, este poder vai ser o poder predominante nas cenas finais da história deste mundo. Como? Através da marca da besta. Nós fomos estudar a marca da besta em oposição ao selo de Deus. Vimos que o selo de Deus é a lei de Deus, que inclui o quarto mandamento, o sábado, e que deve estar em nós, quer nas nossas ações, quer na nossa mente. E em oposição temos a marca da besta, que tanto pode ser nas nossas ações ou na nossa mente, não importa, mas se refere a uma lei mudada, e especialmente no domingo, sendo observado em vez do sábado. A quinta visão foi então a visão das 7 últimas trombetas. Vimos, esse estudo também foi muito, muito importante e corresponde ao capítulo 15 e capítulo 16 do Apocalipse. E vimos que, ao longo de todos esses estudos, havia algo que sempre iniciava cada visão, uma introdução que se passava no céu. E pela primeira vez temos uma mudança nesta introdução. Nós fomos olhar todos eles, todas as 4 primeiras tinham referências ao santuário. No primeiro temos o candelabro, no segundo temos a mesa de pães asmos, no terceiro temos o incensário e no quarto temos a arca da aliança. Nós vimos exatamente o que é que isto queria dizer. Isto queria dizer os ministérios de Cristo. Portanto, Cristo, quando ascendeu aos céus, começou os seus ministérios no céu. E cada um destes 4 ministérios corresponde a uma diferente ação de Jesus Cristo. Na visão 1, temos Cristo como nosso sumo sacerdote. Vamos pôr no ecrã o próximo diapositivo. Depois temos o Rei do Universo na segunda visão, na visão dos 7 selos. Depois temos Cristo como nosso advogado na terceira visão das 7 trombetas. E na quarta visão, Cristo como nosso juiz. Mas nesta quinta visão, nós vemos que o santuário foi fechado. Já ninguém podia entrar, ninguém podia sair. E vimos o que é que isto quer dizer. Isto quer dizer que neste momento o julgamento no céu terminou. E quando terminar o julgamento no céu, isto significa que todos estão selados. Uns com a marca da besta, outros com o selo de Deus. E vai-se iniciar a execução do juízo. Porque terminaram todos os ministérios de Cristo no santuário. E a execução irá iniciar-se. E é por isso que na visão da queda da Babilónia não temos referência ao santuário. Na visão do milério não temos referência ao santuário.
E na visão da Nova Jerusalém, nos é dito que o santuário, a partir de agora, é o próprio Deus que habitará no meio de nós. Então nós conseguimos encaixar no nosso diagrama de eventos e ver então que hoje eu estou entre dois acontecimentos muito importantes. O início do julgamento de 1844 e o fim do julgamento que está para o futuro para mim. E o fim desse julgamento representa um selamento. O destino de todos os seres vivos nesta terra, todos os seres humanos vivos nesta terra, vai estar traçado neste momento. E isto representa exatamente o momento onde, poucos dias depois, se irá começar então as 7 últimas pragas. E ao estudar esta visão das 7 últimas pragas, nós chegamos à conclusão que isto só vai ser possível através de uma união, uma tríplice união religiosa, que está representada pelo dragão, ou seja, pelo espiritismo, pela besta, a Igreja de Roma, e pelo falso profeta, o protestantismo. Todos estes se irão unir com um propósito, a honra do domingo em vez do sábado. Então se iniciarão as 7 últimas pragas. Desde úlceras, desde o fim da vida nos mares e nos rios, o fim da água potável, o aumento da atividade solar e um grande calor que vão fustigar a Terra durante dias, semanas e alguns meses. Finalmente, a própria Roma, a própria entidade por trás de toda esta união mundial contra os que guardam os mandamentos de Deus, será atingida pelas mesmas pragas. E as pessoas vão chegar a uma conclusão, que estavam a ser enganadas. E esta é a 6ª praga, o fim do apoio popular à Babilónia. O fim do apoio popular é esta instituição religiosa, esta instituição civil, que tem estado e estará a enganar todo o mundo. E a 7ª última grande praga é uma grande destruição. E depois, a visão seguinte foca-se na 4ª praga, na 6ª praga, que fala do fim do popular à Babilónia, ou seja, da queda da Babilónia, e concentra-se exatamente neste aspecto, que é o capítulo 17 e 18 do Apocalipse. É que nos mostra uma mulher que desta vez é uma prostituta, em comparação ou em oposição à mulher de Apocalipse 12, que era uma mulher pura e verdadeira. Esta é uma prostituta, uma falsa igreja. E vimos que seu nome é Babilónia. E descrevemos as características dela, estudando o capítulo 17 de Apocalipse. Vimos que é uma igreja, vimos que é em Roma, que é também ela própria uma cidade, ou seja, a cidade do Vaticano. Vimos que pratica idolatria, que acredita na justificação pelas obras, que adulterou a lei de Deus, que perseguiu e matou durante o seu período de supremacia e que sofreu um grande golpe em 1798. Identificamos perfeitamente quem é esta mulher, quem é esta Babilónia espiritual do tempo do fim, que vai ser por trás, nos bastidores, quem vai estar a puxar todos os cardelinhos e levar a esta união mundial. Vimos também que ao longo da história, Apocalipse 17 nos apresenta que houve sempre um poder que passou, digamos assim, a sua coroa de um para o outro, como diz especialmente a Bíblia. E olhando para as datas, nós vemos que esse primeiro poder que Deus trouxe foi o povo de Israel. Que devido à sua rebelião, esse poder foi depois conquistado e a autoridade mundial, ou seja, o poder com mais força a nível mundial da altura passou a ser então Babilónia. E Deus levou Nabucodonosor a esta conquista. Deus também depois levou Ciro e o Império Medo-Persa a conquistar a Babilónia, a trazer o juízo à Babilónia. Depois Alexandre Grande trouxe a Grécia para o panorama geral. Depois foi a vez de Roma imperial e, por fim, Roma papal. E hoje, conforme a profecia, a partir de 1798, este poder e esta autoridade virou-se para os Estados Unidos da América, que serão o principal país e poder em ação nas profecias finais de Apocalipse. Também vimos que, por trás, nesta profecia que nos fala de 7 reis e um 8º rei, por trás, alguém que não vai voltar a ter a predominância que tinha no passado, nem o poder que tinha no passado, mas as suas ideias, a sua filosofia, a sua marca será promovida exatamente pelos Estados Unidos da América e apoiada por todo o mundo, que levará então ao
ao clímax desta disputa, desta luta que é a Batalha do Armagedão, ou seja, a luta e decreto que vai decretar a morte de todos aqueles que querem continuar a seguir com o que está escrito na Palavra de Deus. E vimos que isso é só possível através de uma união mundial. Não só uma união mundial religiosa entre catolicismo, protestantismo e espiritismo, mas também uma união civil. Estas leis, estes decretos terão o apoio popular, terão o apoio legislativo mundial, terão o apoio e serão propagados pela comunicação social e o apoio do mundo empresarial. Já vemos hoje isto a acontecer. E então, em Apocalipse 18, apresenta-nos como será os últimos meses da história deste mundo. Fala então que, num período de 2 semanas, teremos a Europa a juntar-se e a assinar este decreto de morte. E apenas 2 semanas depois, quando tudo parecia que estava a correr de feição para este poder que pretende subverter a palavra de Deus, irá iniciar-se as pragas. As pragas irão cair nesta terra, as primeiras 5 pragas. Irá culminar, que irá trazer um período de 11 meses de angústia a este mundo. Angústia como nunca se viu anteriormente. Com as pragas a descerem neste mundo, as pragas que estudámos na visão anterior. Primeira até à 5ª. E por final temos um outro tempo profético, mais 2 semanas, onde Deus irá trazer o livramento ao seu povo deste decreto de morte, que vai coincidir então com a 6ª praga. Depois, de seguida, chegamos à visão da segunda vinda de Cristo. Porque a seguir às pragas, o que é que nós temos? Na sequência, na cronologia profética, temos o grande dia do Senhor, a vinda de Jesus Cristo para buscar os seus, para buscar os salvos deste mundo. Vimos também que isso vai dar início a um período de 1000 anos, em que os salvos vão para o céu e vão participar numa fase diferente do julgamento, ou seja, que vão verificar porque é que cada pessoa não está lá. É uma fase de julgamento em que quem está no céu irá estar a julgar todos aqueles que não lá estarão, inclusive a Satanás e os seus anjos. E vimos que no final deste período de milénio, a cidade santa, a Nova Jerusalém, descerá sobre esta terra. E haverá então a segunda ressurreição. Quando da segunda vinda de Cristo haverá a primeira ressurreição, quando da terceira vinda de Cristo haverá a segunda ressurreição. Todos os ímpios, todos que foram condenados, todos eles ao longo da história irão ressurgir e vão voltar a este mundo. Irão se juntar a Satanás num último ataque à cidade santa, a Nova Jerusalém. E então descerá fogo do céu, irá purificar esta terra, irá permanentemente destruir o pecado e o pecador junto com o pecado. E chegamos ao fim, à última visão, à Nova Jerusalém, onde nós vimos então como iria ser a nova terra, em que analisamos como os santos vão viver pela eternidade. Olhamos para o diagrama de evento e vemos então que a nova terra irá ser instituída após a terceira vinda de Cristo, após este período de 1000 anos. E chegamos então à conclusão final. Agora, chegamos à altura em que vamos concluir com os últimos versículos de Apocalipse e ver algo de muito importante para nós hoje. Então, Apocalipse 22, no versículo 6 e 7, diz-nos o seguinte: E disse-me, estas palavras, todo este livro, todas estas visões são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Temos uma bênção para todos aqueles que guardam estas palavras. No início do estudo do Apocalipse, no primeiro episódio, lemos que existia uma bênção para todos aqueles que realmente leem estas palavras. E agora temos uma bênção para aqueles que guardam, para aqueles que acreditam e aceitam o que está aqui escrito. Versículo 8 diz-nos: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Foi o próprio João que viu com os seus próprios olhos todas estas visões. E, havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que me as mostrava para o adorar.
E ele disse-me, olha, não faças tal, porque sou eu conservo teu e dos teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. João, tão maravilhado com o que estava a ver, lançou-se mais uma vez, pela segunda vez, aos pés do anjo. O anjo mais uma vez lhe disse, não podes fazer isso, adora a Deus, não podes adorar a mim, eu sou um conservo teu. Mas disse aqui algo interessante. Não seles as palavras da profecia deste livro. E este livro não tem que ser um livro enigmático para cada um de nós. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. É uma mensagem que nós devemos saber, devemos estudar, devemos compreender, porque é realmente fundamental para os tempos que se aproximam. Versículo 11. Quem é justo, seja injusto. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Isto é uma referência direta àquilo que nós vimos ao selamento. A partir do momento em que termina o julgamento do céu, todos têm o seu destino eterno decidido. Aqueles que são injustos, que vivem em pecado, vão continuar a viver em pecado. Aqueles que são santos, aqueles que foram realmente selados pelo selo de Deus vivo, vão permanecer fiéis até à segunda vinda de Cristo. Porque Cristo diz quando vier, versículo 12, e eis que cedo venho, e o meu galardão, o meu prémio, está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Versículo 14. Bem-aventurados, felizes, aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Foi exatamente o que vimos no episódio anterior. Mas que ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Bom, estamos aqui a descrever algumas das características daqueles que não vão lá estar. Mas tinha ali uma palavra estranha e muitas vezes me perguntam o porquê desta palavra. Será que os cães não vão lá estar? Bom, quando o texto está a falar aqui em cães, não está a falar de animais, está a falar de pessoas que têm uma determinada característica. Vamos só rapidamente ver o que é que isto quer dizer. Filipenses, já Paulo nos tinha advertido da mesma coisa. Diz, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, vos alegreis no Senhor. Não me aborreço de escrever as mesmas coisas. E é segurança para vós. Guardai-vos dos cães. Não está a falar de animais. Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos da circuncisão. Então os cães são pessoas, são, como diz o apóstolo Paulo, maus obreiros. Mas já lá atrás no Velho Testamento nós tínhamos uma outra definição. Salmos 22 diz-nos, pois me rodearam cães. Isto é uma profecia referente à primeira vinda de Jesus Cristo e àqueles que mataram a Jesus Cristo. E o texto de Salmos traz esta definição de cães que, mais uma vez, não tem a ver com animais, tem a ver com um certo grupo de pessoas. Quais são estas? O ajuntamento de malfeitores me cercou. Trespassaram as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos e vêm e me contemplaram. Partem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Então, quando em Apocalipse lemos que não vão estar lá cães, não está a falar de animais, está a falar de pessoas. Quais são essas pessoas? Pessoas que são malfeitores, pessoas que são traidores, pessoas realmente que são maus obreiros. E esses, a Bíblia chama-los de cães. Já olhando para um texto semelhante a este Apocalipse, nós vemos em Paulo, em 1 Coríntios, que não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E por isso então temos, mais uma vez no Apocalipse 21:8, como já lemos anteriormente, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Esta será a conclusão para todos aqueles que não querem saber da Bíblia, da lei de Deus e de fazer a vontade do Pai.
Por isso é na altura de eu hoje decidir de que lado quero estar. Quando nós olhamos para este texto, nós vemos que bem-aventurados, felizes aqueles que guardam os mandamentos, porque terão direito à árvore da vida, enquanto os outros terão direito à morte eterna. Versículos 16 e 17 diz-nos: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e geração de David, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa, esta esposa, devemos ser cada um de nós. Esta esposa é o povo de Deus hoje. Devem dizer o quê? Vem. E quem ouve esta mensagem, diga também vem. E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Este é o único livro da Bíblia que tem promessa de bênçãos para quem lê e para quem lhe pratica. E é o único livro da Bíblia que tem uma maldição para quem quiser adulterar o que está aqui escrito. Quão importante é então esta mensagem do livro do Apocalipse? Resumindo estas palavras que nós tivemos a ver e comparando, como já vimos no início deste episódio, com a introdução, que vimos que existe uma ligação direta entre a introdução e a conclusão, nós vemos o seguinte, que Apocalipse 1 e agora Apocalipse 22:8. Podem ver nas duas laterais, na esquerda e na direita, quais são os versículos. Eu vou ler apenas o que está no meio. Diz: o anjo traz uma mensagem do que em breve irá acontecer. De seguida, existe uma bênção para os que leem, ouvem e guardam esta mensagem. Esta mensagem é para a igreja. Ou seja, esta mensagem é para mim hoje. Esta mensagem tem a ver com a preparação, com eu estar pronto para a segunda vinda de Cristo. E esta mensagem tem uma assinatura divina. Esta mensagem vem de Deus. Já só nos faltam 2 versículos para terminarmos o livro de Apocalipse. Mas antes de terminar com esses 2 versículos, eu queria chamar a vossa atenção para um aspecto que é fundamental. E algo que nós, ao estudar todo o livro do Apocalipse, já tocamos em vários pontos, mas agora vamos rapidamente juntar estes pontos e ver um aspecto que é importantíssimo para nos situar hoje na profecia do Apocalipse. Eu já mostrei várias vezes este quadro, e este quadro tem a ver com nós hoje, com o tempo de hoje. Tudo o que está à esquerda, a introdução e as 4 primeiras visões são a parte histórica. Para nós, tudo o que está escrito até o capítulo 14, quase tudo pertence ao passado, tem apenas alguns vislumbres no final de cada visão de coisas que estão no futuro. No entanto, do capítulo 15 para a frente, tudo o que está escrito se refere a coisas que vão acontecer. Quer as pragas, quer a queda da Babilónia, a segunda vinda, a Nova Jerusalém. Mas isto faz com que nós estejamos a viver uma época fundamental hoje e crucial na cronologia profética do livro do Apocalipse. Nós hoje estamos ali, no final de cada uma das 4 primeiras visões. No nosso futuro temos então o fim do julgamento, o selamento, que vai marcar o início das 4 últimas visões. No entanto, existe algo que nós temos que pensar. É que hoje está-se a aproximar 2 coisas muito importantes na profecia bíblica. Quais são essas 2 coisas? Vamos ver muito rapidamente. Nós sabemos que o julgamento iniciou em 1844. Em Apocalipse 11 nós vimos que ele se iniciou por onde? Na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Em 1844,
o julgamento se iniciou. Iniciou-se pelos primeiros seres humanos, por Adão e Eva, e vai-se continuar por aí fora. E hoje está a ser julgados quem? Os mortos, as pessoas que já viveram no passado. Em 1 Pedro diz-nos: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedeceram ao Evangelho de Deus? Dentro do julgamento, aqueles que são sempre primeiro julgados são aqueles que fazem parte do povo de Deus. Nós já temos aqui duas características. Começou pelos mortos, iniciará pelo povo de Deus. Vamos juntar isto a coisas que nós já estudamos. Vou pôr no ecrã para vocês verem. Portanto, o julgamento iniciará pelos mortos. O povo de Deus são os primeiros a ser julgados. A execução da sentença irá ser feita na segunda vinda de Cristo, onde cada um receberá segundo as suas obras. O início deste julgamento foi em 22 de outubro de 1844 e ele terminará antes das últimas 7 pragas. Ok? Estes 5 pontos são muito importantes para entendermos o que vem. Porquê? Porque o julgamento não vai ser apenas dos mortos, apenas das pessoas que já viveram no passado. Atos 10:42 diz-nos o seguinte: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. É verdade. Num dia que para nós está no futuro ainda, o julgamento vai passar das pessoas que já viveram, dos mortos, para os vivos, para aqueles que ainda estiverem vivos aqui nesta terra. Eu vou colocar um quadro no ecrã que nos mostra um resumo do Apocalipse 13 e Apocalipse 14, que é muito importante para nós entendermos onde eu quero chegar hoje. E nós vemos que a cronologia profética e os eventos vão se começar a desencadear após o quê? Após a formação da imagem da besta que vemos no Apocalipse 13. Ou seja, os Estados Unidos da América vão imitar o poder papal que usou no passado. Ou seja, vão instituir leis que vão obrigar as pessoas a não trabalharem ao domingo. E nós vimos que isso irá marcar o início de todas as profecias até à segunda vinda de Cristo. Enquanto não houver isso, nada ainda se vai modificar. Porque é isso que marca o início de todas as profecias. Então, nós vimos e podemos chegar a uma conclusão muito simples. Que se isso marca o início de todas as profecias, se isso marca então o início da perseguição ao povo que se quer manter fiel à Bíblia, se isso marca o início daquilo que nos fala do capítulo 14, e que depois se cumpre no capítulo 18, que é a pregação das terceiras mensagens angélicas a todo o mundo pelos 144.000, aqueles vão estar prontos para a segunda vinda de Cristo, o seu povo, que vai estar vivo de pé quando ele regressar. Então nós podemos chegar a uma conclusão muito simples. É que é depois deste primeiro decreto dominical, numa altura que nós não sabemos quando é, e antes das 7 últimas pragas, que é? Que vai chegar a hora do juízo daqueles que ainda estão vivos. Olha, vamos ver estes versículos que nós já estudamos, mas se calhar nos passou despercebidos. Diz-nos em Apocalipse 14, 6 e 7. Reparem o que é que diz. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como um ladrão e não conhecereis de modo algum em que hora virei contra ti. Este Apocalipse 3:3 não se está a referir à segunda vinda de Cristo. Está-se a referir à hora, ao momento preciso em que Jesus, o juiz, virá julgar o meu caso. Olha, reparem bem. Eu vou ler para tornar mais claro o que é que eu estou a querer dizer. Solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação.
momentosos os interesses nela envolvidos. O juízo, ora, hoje, se realiza no santuário celestial. Há muitos anos que esta obra está em andamento, breve. Ninguém sabe quão breve passará ela aos casos dos vivos. Podemos ser cada um de nós. Continua. Na augusta presença de Deus, nossa vida deve passar por exame. Atualmente, mais do que qualquer outro tempo, importa a toda a alma atender à demonstração do Senhor. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos 13, 33. Se não vigiardes, virei a ti como um ladrão e não saberás a hora que viei sobre ti. Apocalipse 3.3. Apocalipse 3.3 refere-se então ao quê? Ao momento do meu julgamento dos vivos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que em breve, não sei quando, só sei que é após o decreto dominical. Se eu estiver vivo, saberei que a qualquer momento o meu nome irá aparecer no Tribunal Celestial. E nesse momento, o meu destino eterno irá ser decidido. Pedro disse-nos que esse julgamento vai começar por quem? Pela casa de Deus, pelo povo de Deus, por aqueles que conhecem a verdade, conhecem os mandamentos de Deus, conhecem o propósito, conhecem as profecias. E por isso, eu pergunto, não é hora de eu hoje começar o meu estudo das profecias? Será que não é hora de eu hoje optar por seguir a vontade do meu Pai, o Deus de todo o universo? Será que não é hora de eu hoje decidir de que lado quero estar? Bom, mas espera lá, Ruben. Tu estás a dizer então que eu só vou ser julgado após o decreto dominical? Muito bem, então, quando ouvir o decreto dominical a ser promulgado, então eu vou, de certeza, iniciar a minha preparação. E é exatamente por isto que eu estou a falar hoje neste tema, para terminar este estudo do Apocalipse. É que para aqueles que conhecem a verdade, para aqueles que conhecem a profecia, para aqueles que hoje fazem parte e já são do povo de Deus, quando sair o primeiro decreto dominical, já será tarde demais. A preparação de quem conhece a verdade tem que ser hoje. Porque se não for hoje, não estaremos prontos para as cenas que se vão realizar após o decreto dominical. E por isso, há séculos e séculos atrás, o profeta Sofonias já nos estava a avisar disto mesmo. Hoje o povo de Deus tem que se preparar antes do decreto dominical. Vamos ler. Sofonias 2.2 diz o seguinte: concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como uma palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Se acompanhaste este estudo, se este estudo do Apocalipse chamou a atenção para a lei de Deus, para o Deus no universo, se viste que todas estas profecias, as profecias históricas que estão no passado, se cumpriram tintim por tintim, tal e qual, muitas delas, ao dia, exatamente como estavam profetizadas, podes ter a certeza que o resto das profecias se vão cumprir exatamente da mesma forma. E um dia, se calhar em breve, o teu nome, o meu nome, vai aparecer no tribunal do céu. Será que nós estamos a preparar-nos para esse dia? Esperar pelo início dos eventos finais. Esperar pelo evento que vai marcar o início de todas estas cenas finais, que é o decreto dominical, será tarde demais para mim e para ti. Porque nós já conhecemos a verdade. Conhecemos a palavra de Deus. É hoje que eu tenho decidido de que lado quero estar. Porquê? Vamos ler. Quando se encerrar a obra do juízo de investigação, o julgamento está a ser hoje feito no céu.
O destino de todos terá sido decidido, ou para a vida ou para a morte. O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Cristo, no Apocalipse, prevendo aquele tempo, declara: quem é injusto, faça justiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Acreditas tu nestas palavras de Deus? Acreditas tu neste livro magnífico do Apocalipse e toda a Bíblia? Então é hoje tempo de entregarmos o nosso coração a Deus, de fazer a sua vontade e de estar do lado certo. E ansiar por este dia maravilhoso, que será o dia do livramento, o dia de salvamento para todos aqueles que se unirem hoje a Deus. E vou terminar com a leitura dos últimos 2 versículos que diz: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Esta é a promessa do nosso maravilhoso Deus. Cristo está hoje a terminar os seus ministérios no santuário celeste. Ele está-se a preparar para vir buscar o seu povo a esta terra. E ele diz: eis que cedo venho. Qual é o meu desejo? Vem, Senhor Jesus. Que este desejo possa animar a nossa vida, a nossa alma, a decidir hoje mesmo fazer parte daquele grupo que irá viver para sempre com Cristo Jesus. Chegamos ao fim do estudo do livro do Apocalipse. Espero que este estudo possa ser uma bênção para a vossa vida, como tem sido para a minha vida. E espero sinceramente um dia me encontrar contigo lá na Pátria Celestial. Até lá, que Deus nos abençoe.